Fala, integradores, muito boa noite. Já cheguei aqui hoje de intruso na aula do meu amigo Edlon Eric, mas já vou logo dando disclaimer aqui, né, por causa de um motivo muito especial, muito válido. Então, Eric, obrigado por abrir um espacinho meu aqui na sua aula, apesar de que hoje não é bem uma aula, né? Então, eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse estilo bate-papo, já que a gente vai falar de um estudo de caso, não é isso, Eric? Muito boa noite, Pedro. Muito boa noite aí a todos vocês que estão assistindo esse aulão. É um estudo de caso aí muito especial, viu? Que, para mim, só para ter uma ideia, para mim é a primeira vez que aconteceu um caso extremo como esse. Então, a gente vai analisar aí um assunto muito delicado e também que a gente vai poder tirar aí diversos aprendizados dessa experiência. É bom não passar por ele, mas a gente pode tirar aí essas experiências aí para poder aplicar em outros clientes ou até não errar como foi que aconteceu, tá? Então, é interessante esse assunto de hoje. Mas, então, só para a galera entender, né, basicamente, imagina tu ir dormir hoje economizando, vamos botar aqui como exemplo, né, vamos supor que foi dormir hoje economizando R$ 2.000 por mês, e no mês que vem, achando, né, que estava economizando R$ 2.000 por mês, e no mês que vem tu tem uma conta de 20 mil para pagar, né, por causa de erros. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho aqui sobre esse assunto. O Eric vai dar os detalhes, né? E eu vou ficar aqui cutucando o Eric para tentar sugar dele até o que nem ele percebeu. Então, meu objetivo aqui hoje vai ser tentar cutucar o Eric aqui de todos os lados para a gente sugar dele aí conhecimento, informação e tirar algum proveito desse estudo de caso. Se tiver membro, já dando um anúncio aqui também, né? Se tiver membro da comunidade, fica ligado que a gente vai levar esse estudo de caso aqui lá para a comunidade e a gente vai esmiuçar ele um pouquinho mais a fundo e também a gente vai também estar trazendo outros colegas aí que têm estudos de casos similares para estar esmiuçando, para estar indo a fundo em cada um desses pontos e fazer com que isso não aconteça na tua empresa, no teu negócio, tá bom? Gera muita dor de cabeça, gera prejuízo para todo mundo, gera para o cliente, gera para ti, enfim, né? Então, Eric, só antes da gente começar, cara, eu também vou aproveitar e dizer aqui para a galera o seguinte, pessoal, hoje, às 23 horas e 59 minutos, a gente vai estar encerrando as inscrições da Fórmula do Vendedor Solar. O que é isso, Pedro? É o nosso treinamento de vendas complexas focado em energia solar, tá bom? A gente vai bater o papo aqui com o Eric hoje, totalmente fora desse assunto, a gente vai fazer o estudo de caso, e depois que a gente fizer o estudo de caso, eu vou estar falando mais detalhes sobre esse treinamento para vocês, para quem tiver ainda alguma dúvida e quiser fazer perguntas. Show? Combinado, Eric? Show de bola. Vamos que vamos. A galera que está por aí, né, já dá um alô aí no chat, fala de onde que está acompanhando, se apresenta aí pra gente, que é importante a gente conhecer, tá bom? Tu já teve prejuízo nas tuas obras, nas tuas instalações? Se tu tá começando agora, tu tem medo de ter um prejuízo? Ou ter um cliente teu tendo um prejuízo aí de R$ 20.000 ou mais, né? Então fala aí pra gente que é interessante a gente ouvir de ti. Eric, vamos lá pro assunto, né, cara? Que história foi essa? Que foi que aconteceu? Vamos lá. Eu prestava serviço, tá? Para uma empresa e a gente foi no interior aí da cidade. Eu vou omitir aqui nomes para poder a gente não ter problemas aí futuros, tá? Então a gente foi para o interior para fazer a instalação de um sistema e no meio dessa instalação à noite a gente saía para jantar, certo? E como o carro era adesivado e tal, a gente foi fazer uma compra em um mercadinho, sabe, do interior, e esse cliente, essa pessoa, viu lá que a gente trabalhava com energia solar, porque viu no carro e perguntou. Chegou lá e perguntou, vocês trabalham com energia solar? Como é que funciona? Aí a gente começou a discutir mais, ele falou que tinha um sistema instalado já, só que não gerava, então ele não estava gostando do sistema dele. Aí eu fiquei assim já um pouco sem entender, como assim não está gerando? Será que fizeram a instalação e deixaram os módulos sombreados? Será que venderam ele, superdimensionaram o sistema e disseram que ia gerar bem mais do que aquilo que gerava? Então já deixou uma pulga atrás da orelha, tá? Então, a gente conversando, aí ele perguntou, na verdade eu me propus, eu posso avaliar seu sistema, a geração, imaginando que seria uma geração um pouco
faixa, mas que estaria dentro da estimativa aí do sistema, muito mais por causa disso, porque poderia ter sido superdimensionado, tá? Então, eu disse a ele quanto era que era o valor para me avaliar, fazer uma avaliação geral do sistema dele, e ele, por fim, aceitou. Só que eu não tinha ideia de quanto é que estava sendo gerado, né, qual era que eram os problemas que tinham, e de noite mesmo, eu fui lá nesse local fazer a visita dessa instalação, tá? Chegando lá, a gente começou a avaliar. A primeira coisa que eu me assustei, certo? Porque como estava de noite, certo? Não estava gerando nada, estava tudo desligado. Eu peguei um cabo, para quem trabalha com energia solar, já é familiar com um cabo que é conectado no MC4, debaixo do inversor, tá? Então, um cabo que vai da string box e conecta lá debaixo do inversor com o MC4. Eu peguei o cabo, quando eu baixei um pouquinho, ele soltou. Isso, estando no sistema ligado, é perigosíssimo, tá? Muito perigoso, porque você pode puxar esse cabo e abrir um arco e queimar basicamente tudo, e você não vai quase conseguir interromper se não tiver uma chave aí seccionadora. Ou seja, eu tomei um susto muito grande. Como é que aquilo ali estava, basicamente, eu dei um puxo devagar, puxei um pouquinho devagar e já desconectou. Então eu já tomei um susto grande. Tá? Susto grande mesmo, por causa desse pequeno problema. Quando eu estou conversando com algum cliente, né, sobre energia solar, tem uma situação que eu sempre coloco, né, para a pessoa, cara, tu se sente confortável, principalmente quando é alguém que tem criança, né, em casa, tem menino pequeno lá, tu se sente confortável em colocar um produto que trabalha com eletricidade, se tu não tiver confiança da empresa que está fazendo, tu acha que tu e tua família, teus filhos, vai estar todo mundo seguro com isso? Né, porque a gente pode ter ali uma fábrica, uma empresa trabalhando gratuitamente no telhado, ou a gente pode ter uma bomba relógio, né? Então, exatamente. O que é que o cliente quer? Ele quer uma bomba relógio, ou ele quer uma empresa trabalhando ali silenciosamente, praticamente de graça, né, pra gente, e às vezes o cliente ele não se liga nisso, né, na hora de fazer a escolha da empresa que ele vai... Às vezes quer queira, quer não, a gente ainda enfrenta muito o lance do barato que sai caro, né? Porque tem cliente também que só olha para o preço. Quer queira, quer não, a gente fala muito, quando a gente está numa live de vendas, Eric, eu falo quase que o contrário do que eu estou falando aqui, né? Que a gente não vende preço e tudo mais. Mas por mais que você, vendedor, não venda preço, tem cliente que só compra preço. Tem esse perfil de cliente, que ele não compra empresa, ele não compra qualidade, ele não compra segurança, ele compra preço. Se ele for economizar R$100, o negócio lá é 20 mil, o outro é 20.100, ele vai comprar o de 1.000, de 20, por causa desse 100 de diferença. Existe esse perfil de cliente, tá bom? E às vezes esse perfil de cliente compra isso aí que o Eric está apresentando aqui pra gente. Não estou dizendo que é o caso, tá bom? Só para deixar claro. Mas só para reforçar, porque às vezes eu bato muito nessa tecla lá nas lives de vendas, nas nossas aulas de comercial, e a gente precisa lembrar também que existe o cliente o contrário, né? E é nosso papel educar o cliente para que ele fique também atento a esses detalhes aí. Perfeito. Bom, continuando, como é que estava o sistema? Além desse problema aí seríssimo, que poderia, por exemplo, o sistema estar ligado e o cabo basicamente solto, e quando você pega assim, abrir um arco, para puxar ele abrir um arco, então já foi um susto aí de primeira, tá? Mas fora disso, esse é um dos menores problemas que tinha no sistema. Eu imaginei logo que, por exemplo, lá eram 2 strings, tá? Tinha 2 strings conectadas, então, se um cabo estava desse jeito, solto, poderia ele não estar gerando. Então, poderia ser só esse problema lá de conexão. Aí eu comecei a abrir lá o sistema, abrir a string box e a parte CA, e me deparei com outros piores problemas que tinham lá. Primeiro, a corrente que saía do inversor, a corrente máxima de saída do inversor, era cerca de 32,6 amperes, certo? Era um inversor de 7,5 kW, tá? E lá, o disjuntor de proteção da parte CA era um disjuntor 16. Aí, não fez sentido para mim. Como é que você tem uma corrente de 32,6 e tem um disjuntor lá de 16 amperes? Como é que não desarmou? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é, metade das strings não estão conectadas,
por isso não desarmou, certo? E o disjuntor foi colocado lá de uma forma que eu não sei como foi que dimensionaram esse sistema. Disjuntor 16 com a corrente de 32, ou seja, tinha que disparar em algum momento, mas como ele não estava conectado, então ele não disparou. Tá? Segundo problema na parte CA, os cabos era para ser, no mínimo, um de 6 milímetros, tá? Mas tinha lá de 2,5. Isso é, tinha um cabo saindo de 6 milímetros de disjuntor e era emendado mais para frente um cabo de 2,5. Ou seja, você tinha que ter no mínimo 6, levando até o padrão lá de entrada, e tinha um de 2,5 lá conectado. Ou seja, se o sistema estivesse gerando e se não tivesse aquele disjuntor lá, o cabo ia pegar fogo porque ele não suportaria aquela corrente, tá? Ou seja, a gente, eu não sei se foi o cara que dimensionou o cabo por disjuntor, porque para o sistema não foi. Então, acho que foi isso que ele fez. Ele pegou o cabo 16, colocou um de 2,5 e pronto. Mas a sorte dele foi essa. Se não tivesse o disjuntor lá, esse sistema, esses cabos dele tinham pegado fogo. Tá? É como se o início do dimensionamento dele tivesse sido pelo disjuntor, né? E não pelo resto do sistema. Exatamente. Isso... Mas aí a tua primeira suspeita foi essa, né? De que uma das strings estava desconectada. Só que tu fez essa visita inicialmente de noite, foi? Foi de noite. Aí tu não conseguiu averiguar isso no primeiro dia? Porque assim, a primeira coisa que eu ia fazer era só verificar se o sistema estava ok ou não, estava funcionando ok ou não, quanto é que estava sendo a geração dele, tá? Eu fui lá ver como é que estava mais ou menos, tá? Mas quando eu cheguei lá e vi que tinha esses problemas, eu ainda vou citar outros, esses são só alguns aí dos primeiros, então eu imaginava só que, não, pode ser que eles tenham dimensionado lá o sistema errado, então não vai ter problema na instalação, mas quando eu cheguei lá eu vi que tinha vários problemas e esses eram alguns deles. Então, a ideia foi que eu passei para ele, tem mais problemas que eu vou aqui ainda detalhar, mas eu vou vir amanhã, de madrugadazinha, o mais cedo possível, porque eu não poderia parar a outra obra, e eu vou fazer a alteração de várias coisas aqui do teu sistema, para poder resolver menos essa parte aqui que eu estou vendo que está muito perigoso, tá? Não é nem só problema de geração, é problema de dimensionamento, é problema que pode realmente causar um incêndio seríssimo para ele. Então, a gente decidiu logo, de manhãzinha, logo vir lá e fazer essa alteração no sistema dele. Mas voltando aí um pouco atrás, o que mais que a gente identificou lá na parte CA? Isso eu só estou começando aí a ver sobre a parte CA, tá? Lá, a gente coloca dispositivo de proteção contra surto, tá? Fase e neutro, tá? Lá tinha dois DPS, de dispositivo de proteção contra surto, tinha 2, mas só um estava conectado e não estava conectado corretamente, certo? Ele não estava conectado fase de um lado e o terra do outro. Estava errado aí a conexão também. E o outro estava sem conexão nenhuma, só estava lá de enfeite, a gente poderia chamar assim. Tá? Não tinha nada conectado nele. Então, mais um outro problema aí na parte CA. Aí quando a gente vai ver o sistema completo, tá? O inversor estava fixado na parede, a uns 10 centímetros da parede e a uns 10 de lado e uns 10 centímetros da parede, na verdade 20 centímetros acima. Tá? Mas esses inversores, o fabricante, ele diz que você tem que colocar esses inversores a uma distância mínima de qualquer objeto para poder que haja circulação de vento, tá? Para poder que ele não se sobrecarregue por aquecimento. Então, você precisa ter uma distância aí da parede, do teto, mínima definida pelo fabricante. E lá estava quase que do lado da parede, sem área para estar circulando vento nenhum, certo? Então, a gente... Pode falar. Isso aí acaba que prejudica, né? No longo prazo, mas está funcionando, né? Está funcionando. Mas no longo prazo, eventualmente o tempo de vida pode vir a diminuir também, né? E sem contar que com a ventilação ali limitada, isso pode sobreaquecer o inversor e trazer inúmeros outros malefícios, né, Eric? Exatamente. O longo prazo, ele vai ter uma vida útil bem menor do que o que era previsto. Além de o fabricante, identificando esse problema, ele vai e não dá garantia, já que você tem um manual que deve ser de instalação. Você deve estar seguindo aí da instalação. Tá? E galera, só para deixar claro, né? Às vezes a gente acha que o cara já fez 50 instalações.
Às vezes o cara fez 50 instalações erradas, né? Então, eu acho até engraçado falar isso, Érico, porque acontece. Acontece, tem gente que trabalha errado a vida toda e não assim não aceita, né? Às vezes alguém dá uma dica lá pro cara, o cara é cabeça dura, né? Não quer ouvir ninguém, acontece. Então, para turma que é vendedor aí, que vai aplicar a estratégia do 100K solar, que a gente falou na semana passada, na estratégia de 100K solar, só para quem quer entender, você só se preocupa em vender e tu vai fazer parcerias com um projetista e com um integrador, até que tu se sinta mais tranquilo em estar trabalhando no mercado e abra a tua própria empresa, né? Mas até lá tu consegue fazer isso sem ter empresa aberta, sem ter time de instalação, sem ter engenheiro na tua equipe. Como? Terceirizando, fazendo parcerias. Mas um risco que tu corre é fazer a parceria com a pessoa errada, né? É buscar o instalador errado. Ah, mas o cara tem 50 instalações nas coisas. E quem garante que não são 50 instalações mal feitas, mal realizadas? Quem garante, né? Então, às vezes, tu precisa de alguém para te dar essa chancela. Não, cara, vai nesse aqui que ele é confiável, já é um cara que trabalhou com gente, assim, assado, né? E a gente faz muito essa troca lá na comunidade solar. A gente sugere, sempre que tem algum colega lá que vai instalar na região de um outro colega, a gente sugere, faz essa troca entre todo mundo. E a turma que vai entrar na fórmula do vendedor solar, Eric, a gente vai conectar eles justamente com os instaladores da comunidade solar. Então é como se a grande família do Instituto Solar está começando a se encontrar agora aos poucos, está todo mundo se encontrando, né? Por quê? Porque são pessoas que a gente confia no trabalho dos caras, a gente acompanha o trabalho dos caras, não só de instalação, projeto, de vendas, então cada um tem sua especialidade lá dentro, e a gente vai indicar essa galera aí para quem buscar fazer parceria e terceirizar a instalação em projeto. Bom, para projeto, tem um carinha ali, até já dando spoiler, né? Tem um carinha ali que dá umas aulas aqui quase toda quinta-feira, que também vai estar embarcando nessa viagem com a gente, né? Para quem não sabe, a partir de segunda-feira, pelos próximos 31 dias, a gente está fazendo um grupo, um desafio, e esse desafio a gente vai pegar o cara que nunca vendeu energia solar, ou que já vendeu, mas que quer estruturar um processo de vendas, e vai ajudar esse cara a fazer os primeiros 100 mil reais com a energia solar da vida dele. E o Eric vai ser aí o nosso projetista guia, né? Ele vai estar acompanhando a gente. E tudo que vocês precisarem também da parte de projetos, ele vai estar lá para estar fazendo aí parceria com vocês, para estar, de repente, executando, fazendo projeto fazendo tanto o projeto do sistema, né? A elaboração, como também de execução, vai depender de cada caso, é um caso, a gente tem que conversar aí com calma, tá bom? Então, para quem não sabe, o Eric vai estar acompanhando a gente aí nos próximos 31 dias, não é isso, Eric? Exatamente, a gente vai estar aí discutindo pontos, o que você deve estar fazendo aí quando você está vendendo, porque não é só chegar e, aqui dá certo instalar, não, o que a gente deve avaliar como vendedor, tá? Não só como técnico, mas como vendedor, o que você pode avaliar previamente, já para poder não ter um dor de cabeça grande no futuro, e discutir outros pontos aí importantes que devem ser feitos aí durante a venda já, é um primeiro passo durante a venda aí, nessa parte que vai ajudar na parte de projetos. Tá? Então, eu vou estar aí colaborando aí para poder tá melhorando a parte técnica do pessoal de vendas. Só para a gente voltar aqui pro tema, né? Mas essa fala do Eric, o vendedor tem que ficar ligado em detalhes de projetos? Tem, mas é mais fácil do que parece, certo? Na visita ao cliente, tu já vai ficar de olho ali, vai dar uma olhada ao entorno, né? Nessa olhada, tu vai captar algumas informações que tu vai levar para o projetista. E lá na comunidade, eu não lembro quem foi agora, Eric, mas teve um cara que disse que teve um vendedor dele que chegou morto de animado, que tinha feito a primeira venda e tal, assinou contrato e tudo, chegou com o contrato assinado, só faltava o cara fazer a transferência do dinheiro. E aí, quando o dono, né, o cara que tinha um pouquinho mais de experiência, foi investigar, o comprador não tinha telhado. Como é que o cara vendeu para um cara que não tem telhado? Então, assim, o mínimo que um projeto de energia solar precisa é de um telhado, né? Se for uma instalação de telhado, logicamente, que é a grande maioria, né? E o cara vendeu, ele fez quase que o inimaginável, né? Ele vendeu energia solar até para quem não tinha telhado. Então, para quem não entende, né, não ter telhado, não é que o cara não tem um teto, não, tá bom, pessoal? O cara não tinha um telhado dele. Nesse caso que eu tô falando, era um
uma sala comercial bem pequenininha, que não era do cara, era alugado, e além de ser alugado, era muito pequeno. Não tinha espaço suficiente para a demanda deles. Então, o vendedor ele precisa estar ligado a esses pequenos detalhes aí de projeto. E voltando para o estudo de caso, o que mais de pequenas aberrações que tu encontrou lá? Pronto. Depois dessa parte aí do inversor, né, que, como a gente falou, estava muito próximo da parede, a gente foi analisar a parte da string box, tá? A parte da string box, a gente teve também alguns sustos, porque a string box basicamente é o local onde vai ter todas os dispositivos de proteções ali, e você tem que fazer uma conexão bem feita, tá? Lá não era tão gritante na instalação, nessa parte lá da string box, mas tinha ponto, por exemplo, que o cabo estava puxado para fora e a parte metálica estava exposta. E você tem que ter muito cuidado com essa parte, justamente porque a gente está trabalhando com altas tensões nessa parte aí de CC, tá? E um arco CC é muito mais perigoso de um arco CA, de corrente alternada, tá? Então, lá ele não estava usando os dispositivos lá para poder fazer a conexão, não estava usando os terminais para poder fazer a conexão, estava tudo puxado com metade do cabo para fora. Então, essa era a parte aí complicada do sistema. Tá? Então, por cima, foram essas coisas que a gente identificou. Além de os cabos, estava vindo da string box para o inversor, enrolados todos em fita isolante, cabo CC e cabo CA junto, que é uma coisa que a gente não pode fazer. Ou seja, a instalação estava feia, mal feita, estava tendo problema lá de dimensionamento do sistema, a instalação quase completamente errada, não, totalmente errada mesmo, tá? Fazia quanto tempo que problema tava... Pode falar. Pronto, esse é o problema. Eu vou responder a tua pergunta. Faziam 2 anos e meio que o sistema estava funcionando daquele jeito. Meu Deus. 2 anos e meio, tá? Cara, eu jurava que tu ia dizer assim, 2 meses. Queria eu que fosse. Mas 2 anos e meio, certo? Daquele jeito, naquela situação. Uma coisa que eu esqueci de comentar era que já estava dando ponto quente no sistema. E não precisou nem de uma câmera térmica para poder avaliar isso. A gente conseguia identificar ali no disjuntor que já tinha pontos ali queimados no disjuntor, tá? Então, além desses problemas, já estava dando ponto quente aí no sistema. Uma coisa que Pode falar. Pode falar. Quando a gente for fazer esse estudo de caso mais aprofundado lá com o pessoal da comunidade, vamos ter aí, eu imagino que a gente vai ter uma série de fotos, de vídeos para a gente analisar com detalhes essa aberração. Uma coisa que acontece, Pedro, muito nessa parte de projetos, é que muita gente que é projetista assina o projeto, a RT de projeto, como também assina a RT de execução, e não vai nem lá ver como é que está a instalação. É isso que provavelmente deve ter acontecido nesse sistema. Duvido nada, ou se o cara, a gente imaginasse que ele tivesse ido, o cara não sabia como é que mencionava, mas eu duvido muito, que essa parte é muito simples, muito básica. Provavelmente só fez o projeto e deixou a execução lá por conta dos instaladores que deveriam ser iniciantes, e eles instalaram lá de qualquer jeito, tá? Para economizar material. E esse cliente fazia muito tempo que ele estava tentando ligar para esses caras para ver se resolvia, já que estava gerando muito. Ele não sabia que estava errada a instalação, só sabia que estava gerando menos do que deveria, tá? E ele ligava e não atendia, não sabia que era como se fosse os vendedores na cidade, tá? Eles vendiam e faziam a instalação para uma empresa de outra cidade. Ou seja, provavelmente o projetista só fazia basicamente isso. Assinava o projeto como a RT de execução e de projeto, mas não ia lá fazer a verificação do sistema após ele ter sido instalado. Eu fico preocupado com a quantidade de outros clientes que podem estar passando pela mesma situação, né? Que a gente nem sonha quem é que está que é um outro caso desse, né? Exatamente. Que pode estar em risco não só o sistema, como também a vida de outras pessoas. Porque, às vezes, por problemas lá que você não consegue identificar, já é um problema sério. Por exemplo, às vezes o MC4, quando a gente conecta, se você não tiver feito ali a conexão bem feita, e os MC4 não for de qualidade, você pode ter ali um ponto que ele não tá bem fixo e pode vir a queimar, tá? Então, imagina só, quando você pode ter problema de material, sabendo instalar, e ainda mais, imagina só quando você não sabe instalar,
e não tem um engenheiro responsável para poder acompanhar a instalação. O cliente pode ter um prejuízo grande, imaginando que está fazendo um projeto tudo ok, e depois, não só, uma coisa que eu vou falar mais para frente é o que o cliente vai fazer, tá? Nesse caso aí. Mas eu vou explicar de onde é que surgiu, porque a gente não detalhou ainda como é que foi todo o prejuízo, tá? Essa é só a primeira parte. Legal. Enquanto a gente começa a detalhar o prejuízo, só mandar um abraço aqui pro pessoal que está marcando presença, né? O Pablo Wen, Ailton Silva tá por aí, o Paulo Bertelli, o Êxodo Alves. Êxodo, grande abraço, meu amigo. Você estava agora há pouco comigo aqui. Pessoal, acabei de fazer pela primeira vez na minha vida um chat ao vivo lá no nosso canal do Telegram. Foi bem legal a experiência, nunca tinha feito. Provavelmente eu devo fazer mais, achei legal, gostei, é uma forma da galera interagir por voz, né? Aqui vocês ficam interagindo no chat. É legal também no chat, mas eu acho que quando você libera lá pelo menos a sua voz, facilita um pouquinho, você se sente um pouco mais participativo. Eventualmente, de tempos em tempos, eu devo estar fazendo alguma coisa nessa linha, tá bom? Então, Êxodo, obrigado por ter marcado presença, cara, e ter me ajudado lá a entender um pouco como que funciona a brincadeira, né? Se tinha mais alguém aí que estava lá no chat ao vivo comigo agora no Telegram e veio para cá, dá um alô aqui no chat, tá bom? Pra gente saber. O Ruscelino acompanhando lá de Rio Branco, Acre. Leandro Rodrigues também tá marcando presença, show de bola. Turma o Gerry da Esperança Solar já chegou por aí, nosso conterrâneo estadual aí lá de Mombaça, CE. Seja bem-vindo, Gerry. Pessoal da DMX aí sempre marcando presença. Show de bola, pessoal. Obrigado por estarem marcando presença. E hoje a gente está falando aqui sobre o estudo de caso do Eric, né? Que o Eric está trazendo para a gente, que teve mais de 20 mil reais de prejuízo. Cara, em termos de aberrações de projetos de instalação, ainda temos algum ou já está na hora da gente ir lá para analisar um pouco de como que se deu esse prejuízo, né? Ainda tem mais, tá? Manda. Ainda tem mais um pouquinho, tá? Mas não é nem em relação... Não, vai ser em relação à instalação também. Vamos lá, o que foi que a gente decidiu fazer? Verificou todos esses problemas, a gente decidiu, ó, a gente vai corrigir, você comprou esse material, a gente vai resolver pelo menos essa parte aqui que está muito mais perigosa, tá? E a gente no outro dia de manhãzinha, quase de madrugada, aí a gente foi lá e conseguiu resolver rapidamente a instalação. Alterou quase todo, tirou o local, mudou o local do inversor, alterou a questão dos cabos, a conexão, alterou cabos, alterou o disjuntor e fez as conexões corretas lá do sistema, tá? Só que tinha um problema, a gente não sabia como é que estava conectado lá em cima, certo? E a gente considerou, a gente avisou para ele, ó, a gente não tem como estar fazendo alteração lá de cima porque a gente tem outra instalação para fazer e você fica ciente que toda essa parte que foi corrigida, mas a gente não sabe como é que está a instalação lá em cima, tá? Ok, para ele estava ok, ligou o sistema, funcionou normal, e a gente voltou para a nossa instalação. Só que teve um porém, tá? O inversor dele, o monitoramento não estava funcionando. A gente tentou fazer a configuração do monitoramento para poder ele ter acesso, e nesse tempo a gente enviou a informação para o distribuidor dele, o fabricante, para poder resolver, porque ele estava com esse problema lá no monitoramento. E pronto. Enviou as informações para o fabricante, a gente voltou para as nossas instalações normais, tá? Finalizou a primeira parte aí dos problemas da instalação. Só que não acabou por aí. Não acabou por aí. Na hora que começa a resolver, você encontra mais, né? Com certeza. O que foi que aconteceu? Depois de, no máximo, 30 dias, o inversor dele deu problema, certo? Parou de funcionar. Ligava, estava tudo ok na parte de LED display dele, tudo ok lá, mas ele ficava sempre resetando e não ligava, tá? E a gente liguei pro fabricante para poder ele dizer o que poderia ser. Então ele mandou uma série de testes para a gente fazer, porque cada fabricante pede informações para poder a gente acionar a garantia, certo? E ele pediu, ó, faça esse teste, me manda essas informações aqui que a gente vai acionar a garantia. Só que uma coisa que muita gente tem que se ligar é que você tem que escolher corretamente o seu distribuidor. Porque não é só os equipamentos serem bons, você tem que ter um pós-venda bom, tá? E isso é fundamental até para poder você não ter problema quando você finalizar uma instalação e for acionar a garantia. E esse foi outro problema que aconteceu. A gente lhe enviou, Pedro, as informações, o fabricante, para ele liberou rapidamente que o inversor fosse
enviado, só que ele passou aí entre o dia que a gente entrou em contato até o dia que ele enviou a nota fiscal para poder enviar para ele, mais de um mês, certo? Isso só para poder ele liberar o envio para garantia, certo? Ou seja, a gente teve que perder um tempão, mais de um mês, só para poder ele aceitar. Eu cobrava direto, ficava ligando, ele não atendia, o fabricante não atendia, tá? A gente ficava lá na linha esperando a chamada, e demorava, eu mandava e-mail cobrando e nada. Então, esse mês e meio aí, foi basicamente tentando entrar em contato com o fabricante por todos os meios. Teve uma hora que eu já estava já cansado, eu ligando, eu disse pro cliente, ó, se ele não liberar até tal dia, a gente vai pro Procon, tá? Porque eu já estava cansado de estar ligando, e eu fiquei com tanta pena desse cliente, certo? Que eu não estava cobrando nada para poder fazer essa outra parte de acionar a garantia, certo? Eu tinha cobrado pela parte da correção lá do sistema dele e da vistoria, mas não dessa parte, tá? E eu já estava de saco cheio. Então eu fui dizer, ó, manda as suas informações aí que a gente vai entrar em contato com o Procon, se eles não mandarem até tal dia. E, por sorte, eles mandaram a nota fiscal. Então, foi enviado o inversor para lá. O cara estava adivinhando que tu ia partir para o Procon? Eu acho que eles estavam adivinhando. Entre o tempo que a gente viu, em comecinho de janeiro, não está com 2 semanas que voltou. 2 semanas. Ou seja, de janeiro, fevereiro e março foi que ele retornou o inversor corrigido, tá? Funcionando. Mas o monitoramento não voltou, a antenazinha de monitoramento não, o data logger não voltou, tá? Ainda tá lá. Só que aí, certo? Eu precisava ver se estava tudo ok na parte das conexões das placas. Ele não tinha um projeto lá em mãos, não sabia a empresa, não sabia os instaladores, não tinha nada de informação sobre o sistema, eu tinha que ver como é que estava esse sistema para poder refazer as conexões se fosse preciso, certo? E eu notei lá que ele fez conexões, eram para ser 3 strings, tá? De 8, 3 strings, e estavam 2. Ou seja, 2 strings de 12, eu acho que eu esqueci de dizer quantos módulos aqui tinham, tá? Ao todo eram 24 módulos de 335 e um inversor de 7,5. Eles deveriam ter 8 strings divididas em cada uma das 3 entradas que tinha, certo? 8, 8, 8. E tinham só conectados 12 e 12 nas 2 entradas. Ou seja, estava com mais módulo, estava com mais potência por entrada do que o que o fabricante permitia. E, por sorte, ele não identificou esse problema aí, porque ele teria perdido a garantia. Tá? Disse 2 problemas que aconteceram. Na verdade, vários problemas que aconteceram que poderia ter ocasionado perca de garantia, mas, por sorte desse cliente, ele não teve um prejuízo maior. Bateu na trave aí a perca de garantia, né, então? Bateu na trave. Muita sorte dele, tá? Muita mesmo. Então, eu identifiquei que tinha que fazer a divisão dessas strings e tinha que comprar cabo. Eu não tinha cabo sobrando, tive que comprar de outro local para poder fazer essa alteração no sistema dele. Então, ele teve que pagar a primeira parte, a vistoria do sistema, análise do sistema, depois a correção aí da parte de baixo, depois a correção da parte de cima, dos módulos e das strings. Tá? Além de ter o tempo desse sistema funcionando aí que ele deixou de gerar. Pedro, o valor, quanto foi que ele deixou de gerar nesse sistema? Tá? Fiz uma estimativa básica lá. Só para antes que tu fale do valor, o sistema está há 2 anos e meio instalado, né? Sim. Então a gente está falando que ele estava há 2 anos e meio nessa mesma situação aí, provavelmente desde o começo, né? Isso. Exatamente. Beleza. Ou seja, então, 2 anos e meio de prejuízo, né? 2 anos e meio de prejuízo. Então, o sistema dele era para gerar 1.000 kWh por mês, certo? Em 30 meses, era para ele ter gerado 30.000 kWh nesse tempo todo, certo? Aí a gente eu fui observar lá quanto é que ele tinha gerado, porque o inversor ele mostra. Não tinha monitoramento, mas o inversor ele mostra quanto é que ele gera por dia e quanto é que ele gerou desde quando ele ligou o sistema, certo? E, quer chutar quanto é que ele tinha gerado? Cara, sei lá, 5 mil. Então, foi
Quase isso. Foi, na verdade, 8.200 kWh por mês. Que ele tinha... Por mês não, desculpa. Desde quando ele ligou o sistema. Era para gerar 30 mil e gerou 8.200. Né? Ou seja, estimando aí pela tarifa de energia dele, só de energia ele deixou de economizar 17 mil reais e pouco. Certo? Fora, porque ele tinha já acumulado, como ele estava tendo problema lá, porque estava vindo financiamento e a conta de energia, então ele estava aí acumulando a conta de energia, ele teve que refazer, fazer um acordo com a concessionária para poder ele estar parcelando essas contas atrasadas, tá? Porque estava muito alto, certo? Então, você tinha aí o acúmulo do financiamento, as multas de atraso do sistema dele e ainda teve o material que ele comprou, a mão de obra que a gente ofereceu e as multas aí que ele teve por atraso de pagamento do sistema. Somando tudo isso, ele teve aí mais de 20 mil reais de prejuízo desde quando ele ligou o sistema, tá? Desde quando ele contratou essa empresa para instalar. Eu fiz uma continha de padeiro aqui, Eric, na verdade, olhando para 30 mil quilowatts, se bem que 30 mil era o que ele deveria ter gerado ao todo, né? Mas se ele gerou 8 mil, então ao todo ele gerou 22 mil, né? Mais ou menos, arredondando. Isso. Que eu tinha feito aqui, considerando a 75 centavos o quilowatt-hora. Lá é mais ou menos 79, caro, quase 80, né? Tá? Lá é 79, quase 80 centavos quilowatt-hora. Lá é 79? 796, alguma coisa assim. Então era 17 mil e uns quebradinhos, né? E com esses outros custos aí de serviço e tudo mais, foi lá para 20 mil e tanto, né? Uhum. Exatamente. Cara, é complicado, né? E cá entre nós, né? Se o cliente quiser colocar esse integrador aí na justiça, ele tem todo o direito, né? Pronto, foi o que eu indiquei ele a fazer, na verdade. Porque, imagina só, ter um prejuízo tão grande como esse, o sistema deixar de gerar aquilo que foi prometido, o fabricante, o instalador, ou até o fabricante, ou quem for culpado aí por esse problema, tem que arcar com o prejuízo do cliente, tá? E isso é o básico de você prometer, você tem que cumprir, certo? A instalação daquele ali não foi culpa do cliente, então foi culpa do instalador, da empresa ali que forneceu o sistema. Então ele está fazendo justamente isso. O sistema está funcionando ok, tá? Menos o monitoramento, que não chegou à antena ainda. Tenha cuidado, é isso que eu sempre digo, tenha cuidado de onde vocês compram o sistema de vocês, já que o pós-venda é extremamente importante. Isso atinge, Pedro, não é só a marca ali daquele fornecedor, e sim a empresa que está fornecendo equipamentos daquela distribuidora, tá? Então, é importante você lembrar desse problema aí que pode acontecer depois. Deu problema no inversor? Pode ser que aconteça. Se ele tiver dentro da garantia, você tem que acionar a garantia para poder ele fornecer o pós-venda, o distribuidor fornecer o pós-venda ali do sistema. E se for um pós-venda muito ruim, você vai ter prejuízo. E, cara, o cliente, ele chegou a contratar, ou, não sei se foi tu mesmo que resolveu lá na hora, ou chegou aí algum outro instalador para tirar o inversor lá do canto, colocar no espaço de melhor ventilação, trocar o cabeamento que estava errado, o disjuntor. Como que foi esse processo mais operacional agora, né? Por curiosidade mesmo. Pronto, eu tinha uma equipe comigo que estava fazendo a instalação e ela foi e fez a alteração lá no sistema. Certo? Tu já estava na região com a instalação, né? Já. Eu estava acompanhando a instalação e a gente foi resolver na parte da noite de madrugadazinha para poder não atrapalhar a segunda instalação que eu estava acompanhando lá. Então a gente teve que correr contra o tempo para ver se resolvia esse problema aí. Legal, cara. Depois eu vou querer saber as atualizações se o cliente ganhou na justiça, tá bom? Pronto. Esperar chegar também o monitoramento, né? E também depois... Precisar de ajuda aí nesse processo, fala comigo que a gente ajuda. Pronto. Cara, perfeito. É muita sacanagem, né? Tem até uns colegas falando aqui, é desleal do integrador fazer uma coisa dessa, e acontece. Infelizmente a gente... E assim, a galera que é da vendas, né, que tá acompanhando aí, educa isso o teu cliente. Fala no momento certo, logicamente, né? Teve um colega conversando comigo esses dias no Instagram, dizendo assim, Pedro, galera aqui, a concorrência é desleal e tal. Outro dia eu até derrubei uma venda dele. Tipo, o cara falando com prazer que derrubou uma venda do concorrente, né? Só que, qual é o teu objetivo? É derrubar uma venda ou fazer a tua própria venda, né? Porque no caso dele, ele derrubou e também não conseguiu vender.
Então, fez o que da vida, né? Além de derrubar a venda lá do outro colega. O objetivo não é derrubar a venda de ninguém, o objetivo é dar valor ao cliente, até mesmo que você perca a venda. Né? Mesmo que você perca a venda, o nosso objetivo é construir valor com o cliente. Como é que a gente constrói? Mostrando para ele que a gente se preocupa com a integridade física dele, a gente se preocupa com as instalações da casa dele, instalação elétrica, enfim, a segurança da família daquele cara. E quando tu mostra que existe esse tipo de aberração, tu tá dando um alô ali pro cara, ó, se liga, isso pode acontecer. Energia solar é um produto de engenharia, né? Existem riscos aqui envolvidos se não for a pessoa certa e a pessoa preparada para estar fazendo o processo aqui para ti. Então, às vezes é importante a gente usar o medo como uma estratégia de vendas também. Se você for um cara que faz por onde, né? Se você também é um cara que tem uma equipe confiável, se você é um cara que tem um projetista confiável, aí você pode utilizar esse discurso aí, tá bom? Eu sei que quem acompanha a gente aqui é esse perfil, né? Porque eu sempre boto para correr de qualquer canal do Instituto Solar aquela galera que é aventureira, né? Os aventureiros eu tenho um pavor e a gente está sempre botando aventureiro para correr. A gente pede que não acompanhe a gente, deixa de seguir a gente, porque a gente quer uma turma séria, né? Trabalhando com energia solar e esse é o objetivo. E aí, Eric, o que mais, né? A gente já falou aqui pro pessoal. Logo a gente deve estar levando esse estudo de caso com mais detalhes, com imagens, com vídeos lá para a comunidade. Para a galera que está acompanhando a gente aqui, já atua no mercado, né? Já tem muitas instalações, já tem muitas vendas realizadas, considerem entrar para a comunidade solar, tá bom? A comunidade é um grupo de networking em parcerias que a gente tem, e você consegue estar sempre fazendo uma troca lá, não só de informações, né, não só de estar conversando com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a tua, de empreendedor, de que quer avançar no mercado fotovoltaico, mas também surgem parcerias, né? Então, quem sabe tu não pode estar aí ganhando uma parceria bacana lá dentro. E, Eric, o que mais que a gente tem aí ainda tem alguma coisa para complementar desse estudo de casos? Não, Pedro, era basicamente esse os problemas que a gente observou lá, tá? Serve aí como base para poder você não cometer esses problemas. Espero que todos que estejam acompanhando aqui nunca tenham pensado em fazer uma coisa como essa, tá? Ou pode ser economizando material, ou alterando lá o projeto como deveria ser, ou até o projetista que está fazendo aquele projeto, não fazer do jeito que pode ter acontecido lá, que a gente supõe que tenha acontecido, que é fazer o projeto, fazer a homologação, ser o responsável pela instalação e não aparecer lá, certo? Então, fazer tudo nas escuras, né? Exatamente, e acontece muito. Muitas vezes, as empresas que estão começando agora fazem justamente, buscam, na verdade, os projetistas que estão aí vendendo basicamente a RT, não dá o suporte para elas, não diz como é que deve acontecer, ou ela mesma não contrata essa parte aí do projetista, tá? Querem economizar o máximo possível nessa parte e não buscam qualidade aí nos projetos. Imagina só que é uma parte burocrática. Né? Muita gente imagina só, não, me dá só RT. E não é isso, tá? Não é isso. Você tem que se ligar que se der um problema no projeto, você que é responsável junto com aquela pessoa que você contratou, tá? Então não vai cair só para o cara que fez o projeto, vai cair justamente em quem está instalando, quem está vendendo, tá? Na sua empresa, na sua marca. Então é muito importante você estar acompanhando desde quem você contrata. Né? Não é só o cliente contratar a empresa certa, é você também, como empresa que está começando, que não tem um projetista fixo, que está contratando, está terceirizando esse projeto, está buscando aí qualidade também nos seus projetos e acompanhamento das instalações, certo? Fato, Eric. Galera, perguntas abertas, né? Alguém quer fazer alguma colocação aí? Ficou em dúvida? Eu vi que tem algumas perguntas aí, viu? Eu vi que tem algumas, eu vou dar aqui uma olhadinha nelas. Aquelas que deixam algumas coisas muito públicas, pessoal, para apontar dedos, tá bom? Por questão de ética, a gente não vai deixar isso aqui registrado, certo? Aqui no YouTube. A galera da comunidade vai saber quem foi, vai saber quem foram os envolvidos, quem é o fabricante, quem é o distribuidor. Aqui no YouTube, livremente, Eric, eu acho que é mais ético a gente manter essa informação para nós. Depois, quem quiser, tiver mais curiosidade,
que tiver proximidade aí com o Eric, depois troca uma ideia com ele, tá bom? Então, um abraço aí para a galera que chegou depois, né? O Ailton falou o seguinte, já vi muitas fotos de instalações postadas, integradores com string box e AICC instalados abaixo do inversor, isso também não é perigoso? Então, perfeito. Acontece muito, tá? Muita gente coloca para poder facilitar as conexões, a caixinha lá, CA e a string box debaixo do inversor, só que tem um problema, Pedro. Tem até um vídeo que eu não consegui estar encontrando, mas ele mostra basicamente a string box pegando fogo, tá? Pode ser, por exemplo, o cara vai fazer a manutenção e está despreparado, e a gente tem que prever que isso possa acontecer, o cara vai, puxa e abre um arco e pega fogo. Ou coloca lá, não sei, ao extremo, coloca lá, em vez de o DPS-CC, conecta lá o DPS-CA e pode causar incêndio. Ou seja, o inversor é a parte central do sistema e é um equipamento caro. Então, mesmo que eu tenha feito o projeto corretamente, mesmo que eu tenha feito o dimensionamento correto, a instalação esteja ok, eu me preocupo em colocar de baixo justamente porque pode ser que alguém vá lá mexer e aconteça algum acidente e ali pegue fogo, tá? É o ponto de conexão, então eu prefiro colocar sempre de lado. Não é uma regra normativa, é uma questão Convenção. pessoal de instalação, pessoal de instalação que pode acontecer futuramente com algum problema aí que eu já me previno. Então, o ideal é sempre de lado, para que, se acontecer algum caso, que espero que nunca aconteça, mas se acontecer, as labaredas vão para cima e não pegam no inversor, tá? Total, show de bola. O Marcelo disse o seguinte, já passei 2 meses para o fabricante resolver a garantia de um inversor e enviar um novo, complicado e estressante com o cliente no pé. De fato, né, moleza não, né? Com certeza. O cliente está ali pagando muitas vezes por financiamento, tá? E quando deixa de estar gerando, ele vem a conta de energia e o financiamento de uma vez. E muitas das vezes a propaganda principal é você deixa de estar pagando energia e você paga o seu financiamento. Você reduz, na verdade, não deixa de pagar, mas reduz a energia para estar pagando o financiamento. E quando vem as duas contas e o cliente não se planejou, aí é um prejuízo na certa. E o bom, Pedro, é que tem algumas distribuidoras agora que estão fornecendo o seguinte serviço de pós-venda. A maioria é assim, você envia o produto, eles consertam ou trocam e depois que enviam o equipamento lá, o consertado ou novo, tá? Mas algumas estão fornecendo o seguinte serviço, você compra, quando dá problema, você vai e manda as informações para o fornecedor, certo? E ele já envia um equipamento para você antes de você enviar para ele. Ou até você faz a documentação, envia para eles, eles liberam e quando você postar, eles já enviam um novo. Ou seja, reduz já também a questão de tempo aí que o sistema vai estar deixando de estar gerando. Tá? Então, algumas facilidades que você deve estar buscando sempre para poder, quando for vender, o sistema já explicar, se der um problema, tem esse aqui que a gente oferece. O nosso distribuidor está oferecendo esse serviço aí para poder reduzir. Não dá para a gente dizer que nunca vai dar problema no inversor durante a garantia, tá? Pode dar. E se acontecer, a gente está resguardado com esse serviço aí prestado pelo distribuidor. Legal, acho que é um diferencial competitivo muito grande, né, cara? E às vezes é até uma forma de você justificar a segurança no seu projeto, no seu equipamento, no seu projeto como um todo ser um pouco mais caro lá do que o do colega do lado, né? O Pablo En falou o seguinte, né? Essa pode ser a diferença dos 4 mil que você mencionou entre um instalador e outro. Para quem não entendeu o contexto, né? O Pablo provavelmente estava agora há pouco comigo lá no chat ao vivo do Telegram, que a gente fez agora há pouco, que eu mencionei um caso, inclusive um grande abraço aí pro nosso amigo Jailson, lá da Comunidade Solar, que ele fez uma venda, cuja venda dele foi 4 mil reais mais cara do que a venda do concorrente dele. Aí todo mundo se pergunta, Pedro, como que o cara vende 4 mil reais mais caro? Porque 4 mil reais não é 400, né? 400 é mais fácil de engolir, né? Você vender ali uma coisa 400 reais mais cara. Agora, 4 mil, o que é que justifica? Né? O que justifica você conseguir fazer um fato desse é você aplicar um processo de vendas complexas, né? Que inclusive é o que a gente ensina lá na fórmula do vendedor solar. É tu entender o que é uma venda complexa. A venda complexa é tudo aquilo que a gente vende produtos de alto valor agregado.
né? Então, quando a gente está vendendo um produto de alto valor agregado, se chama de venda complexa. A gente precisa entender qual é o processo que tu faz, desde o primeiro oi, desde o primeiro bom dia que tu dá para o cliente pela primeira vez na tua vida, até o dia que ele aperta o botão transferir lá no aplicativo do banco dele. Então, tem todo um passo a passo aqui que tu constrói um certo valor, que mesmo que o teu sistema seja até R$ 4.000 mais caro, muitas vezes tu vai conseguir fechar essa venda. Fazendo disclaimer, né? Sempre? Não necessariamente sempre isso vai acontecer, né? Até porque 4.000 nesse caso é uma diferença muito grande. Mas o vendedor, ele conseguiu passar uma segurança, uma garantia, uma segurança, cases tão fortes que e às vezes até colocar aquela pontinha de medo que a gente falou agora há pouco, né? Colocar aquela pontinha de medo ali no processo de vendas com o cliente, que o cliente pensa, cara, eu prefiro pagar R$ 4.000 mais caro nesse aqui, ter essa segurança, ter esse conforto, ter essa garantia, do que me aventurar com um cara que eu não senti muita firmeza no discurso de vendas dele, né? Então, Pablo, bem colocado aí, tá bom? Aproveito para reforçar, para quem chegou agora há pouco, galerinha, quer aprender a vender energia solar, quer fazer os teus primeiros R$ 100.000 com energia solar, hoje, às 23h59, a gente está encerrando as inscrições para a turma do treinamento Fórmula do Vendedor Solar. Que é isso? É um treinamento que a gente ensina vendas complexas, tu vai entender como que vende um produto de alto valor agregado, focado em energia solar, com exemplos de energia solar, com scripts direcionados para energia solar. Então, tudo dentro do mundo de vendas complexas para energia solar. Inclusive, eu acho que é o único do Brasil, viu, Eric? Que tem spin selling para energia solar online. Hoje é o curso do Instituto Solar. E mais interessante ainda é porque tem dezenas de integradores explicando de formas diferentes, cada um com sua visão, cada um com sua pegada, né, com seu DNA ali, ensinando como que vende de formas diferentes, né? Então, galerinha, vou até colocar o link aqui no chat, para quem não verificou ainda, confere lá, eu deixei um vídeo bem explicadinho. Antes de te vender alguma coisa nesse vídeo, eu passo mais de 1 hora te dando uma aula lá, que inclusive no chat agora, eu não sei se o Felipe, se tu tiver por aí, o Felipe participou desse chat ao vivo aqui com a gente no Telegram, ele disse, Pedro, faz 1 semana, tá bom, que aconteceu o evento, foi quinta-feira passada, foi gratuito, todo mundo pôde participar, e até meia-noite essa aula tá no ar. 00:01 a gente tira. Ele, aplicando o que a gente ensinou gratuitamente, Eric, ele compartilhou lá com a gente que ele já fez a primeira venda dele, foi em torno de R$ 70.000, e quase bateu os 100K dele, né? Então imagina o Felipe lá dentro da fórmula do vendedor solar, aplicando o que a gente ensina no nosso conteúdo fechado, né? Certamente os resultados que ele vai ter aí vão ser um pouco maiores do que isso, né? Para quem está começando, 100 mil às vezes parece que é muita coisa, né? Pô, R$ 100.000 com energia solar, será que isso não é muita viagem? E a verdade é que às vezes com uma venda tu já bate isso, o que foi o caso do Felipe, ele quase bateu os R$ 100.000 dele com uma venda, né? E tem casos que são 4 vendas, em média pode ser até mais fácil tu fazer com 2 vendas do que só com uma, né? Mas acontece. Então, a gente fala de 100 mil porque é um valor que destrava. Depois que tu faz teus primeiros 100 mil, tu já se sente muito mais confiante para estar vendendo mais 100 mil no mês que vem, mais 200 mil no outro mês, e por aí vai, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui com as perguntas, mas só para reforçar, essa aula, dentro dessa aula, ela vai ficar no ar até meia-noite, eu explico os 4 processos de venda, 4 etapas do processo de venda complexos, e no final eu te explico tudo que tu precisa para entrar no nosso treinamento, tá bom? Por que que fecha as vagas, Eric? Porque segunda-feira, a partir de segunda-feira, 19 horas da noite, eu vou fazer um encontro com essa galera fechado, videoconferência, e a gente vai passar 31 dias em conjunto, dando missões diárias lá para o cara, vai pegar o cara pela mão, vai conectar ele com o fornecedor, se for preciso, vai conectar ele com você e com outros projetistas aí do Brasil para fazer a parte de projeto, vai conectar ele com instaladores da nossa extrema confiança para instalar o sistema dele e o cliente desse cara não ter um prejuízo de 20 mil ou 200 mil, seja o que for, como esse estudo de caso que a gente está tendo, tá bom, pessoal? Então, entra lá no site, quando terminar essa live, que a gente explica todos os detalhes. Se quiser fazer alguma pergunta, é só mandar um direct no Insta, que a gente vai ficar de olho até umas 10 horas da noite, tá bom? Depois das 10 horas, acho que não vai ter ninguém para responder,
e entre 10 horas e meia-noite, ou tu compra, que senão tu perde. É importante isso, Pedro, até porque muita gente precisa desse passo a passo, essa ajuda aí desde o zero até vender o primeiro sistema ou vender os primeiros 100 mil reais, porque é um pouquinho, muitas vezes o cara não é da área e está entrando agora, tá? E precisa desse passo a passo, essa ajuda aí para poder fazer essa primeira venda e toda ajuda é bem-vinda, né? Total, tudo que a gente está no começo, a gente fica muito inseguro, né? Você tem medo ali, pô, será que eu vou comprar do fornecedor certo? Será que esse cara vai entregar? Se eu precisar de garantia, ele vai me ajudar? E o projetista, será que é um cara confiável? Será que vai fazer o trabalho dentro do prazo? Né? Será que o instalador não vai fazer uma aberração como essa? Então, são muitas inseguranças que a gente tem, que se a gente tem um cara ali do nosso lado para segurar na nossa mão e dizer, não, esse é o caminho, a gente se sente muito mais confortável, né? E, cara, os colegas aqui da DMX falaram o seguinte, tivemos um problema destes com o fornecedor, somos aqui de Contagem, em Minas Gerais, e pelo valor, né, ó o que ele está falando aqui, por causa do preço, eles compraram um kit de uma empresa do Nordeste. Então, espero muito que não seja daqui, compraram um kit pensando no preço, né, e acabaram tendo aí um prejuízo de certa forma, né? Então é interessante fazer boas escolhas. Agora sim, é importante também, pessoal, reforçar o seguinte: problemas acontecem, tá bom? Não é porque você precisou de uma garantia, você precisou de um suporte, que aquele fornecedor não preste. Então, pisa o pé no freio, né? Tenha paciência. Realmente problemas acontecem. A gente está falando de equipamentos de engenharia. Então, se isso tiver acontecido, o que é que tu tem que analisar? Tu foi bem atendido, a galera te responde. Tu precisou passar 2 meses para ter um retorno, né? Então é isso que tu tem que analisar. Tu foi bem atendido, o cara fez uma ponte legal lá com o fabricante, tá bom? Então fica de olho nesse detalhe. Verdade. Tem até casos em que o fabricante não tem sede aqui e o importador é que é o responsável por isso. E às vezes, eu já vi casos desse tipo, Pedro, em que o distribuidor, o cara que fez a importação, ele é responsável e não tem uma estrutura para atender, tá? Ele não sabe como é que resolve os problemas, não sabe passar as informações de como é que é o processo para poder você devolver. Eu já vi seríssimo também. Você tem que escolher bem, com base em não só o atendimento que você está tendo agora, mas também de outras empresas que já tiveram. Certo? Porque aí vai ser a base que você vai ter. Muita gente está tendo um bom atendimento, então pode ser que eu também tenha. Tá? Mas pode acontecer aí problemas seríssimos. Mas é bom evitar essas empresas que são queimadas, esses distribuidores aí que são queimados no mercado. Total. Ele também comentou aqui o seguinte: tivemos outro problema, agora com o montador, né? Deixamos a obra por conta dele, ele deixou a usina desligada. Deixou o string inteira sem cabos e a geração não dava o que vendemos. E por aí vai, né? Realmente muito cuidado, né, cara, na hora de escolher o teu montador. Muito provavelmente, tá? A empresa não tem um processo aí na verdade, de comissionamento do sistema, porque é a etapa que você termina a instalação, antes de ligar, você tem que preencher, fazer a análise de várias informações e o engenheiro responsável tem que assinar esse documento de comissionamento. Tá? O ideal é que tenha um processo aí, a gente vai testar isso, testar essa parte, testar isso. Sempre tem uma etapa definida por norma, tá, que a gente faz para poder ligar o sistema. Antes de ligar o sistema, a gente tem que fazer essas etapas aí de verificação para poder ver se está tudo ok. Tá? Então, o ideal é que o montador não pode ser só o responsável que vai ligar a usina. Tem que ter um responsável técnico que vai fazer esses testes, tá? Lá no 100K Solar, né, no evento, quinta-feira passada, eu até mencionei com a galera que o próprio vendedor é importante que ele marque a presença depois da instalação, né? Com o tempo, ele vai pegando ali a manha e ele vai entender o que é um sistema bem instalado, bem finalizado, bem orquestrado, e ele já vai acender ali uma luz se alguma coisa estiver fora do lugar, né? Mas mesmo que tu não entenda, é importante tu marcar a presença lá na casa do cliente para se fazer presente, ali já é o início do pós-venda, né? O pós-venda ele é muito importante na energia solar, porque é quando tu começa a encantar o cliente. E as outras vendas, elas vão vir por consequência dessas suas primeiras vendas. Porque o cara, quando ele for indicar para um familiar, adivinha quem ele vai lembrar? De você. Mas só se você tiver feito um trabalho legal, né? Um trabalho bem feito. Então, fica de olho nisso aí. A gente já sabe, inclusive, hoje, se é um dado atual, tá bom, pessoal?
que a maior parte das vendas dos integradores que já estão atuando há mais tempo aí no mercado vem de clientes antigos, não é isso, Eric? Exatamente, por indicação de clientes que já fizeram a instalação. Acontece demais, né? Muitas até das empresas dão um percentual, um valor para esses clientes, na verdade, que tiveram a instalação concluída, mas muitas vezes o cara faz só porque gostou da instalação do sistema, tá? Só porque gostou do atendimento, só gostou da instalação, gostou da economia, tá? Então ele gosta de estar divulgando. O contrário aconteceu com esse cliente que eu estava falando, tá? Ele disse que queimou, para todo mundo que vinha perguntar, ele queimou essa empresa que tinha instalado. Isso que falou à vontade para todo mundo, espalhou que tinha sido um péssimo serviço, o sistema não estava funcionando. Então, só para imaginar como é que acontece. Um cara que tem um serviço aí bem feito, que ele recebe um serviço bem feito, ele faz propaganda para 1, 2, 3. O cara que recebe um serviço mal feito, compartilha geral. Atira para todo lado, tá? Porque ele fica muito insatisfeito e quer externar isso, e até como forma de vingança, talvez, tá divulgando essa informação. Tá? Então, tenha cuidado para não fazer errado. É engraçado, né, cara? Você se mata pedindo alguém para te ajudar. Me divulga aqui, o cara te divulga para 1, 2. Mas quando é para detonar, meu amigo, o cara vai levar você até no inferno, ele vai estar fazendo uma propaganda ruim, né? O Marcelo fez uma pergunta interessante aqui. Após a instalação de um sistema, todo problema que venha a ocorrer com o sistema que prejudique a geração, é obrigação da empresa integradora resolver o problema gratuitamente para o cliente? Boa pergunta. Normalmente depende de como é que você oferece o pós-venda para o seu cliente, tá? Você dá uma garantia da instalação e durante esse tempo você diz o que você vai estar oferecendo para o cliente e o que você vai oferecer para ele após essa finalização da garantia, certo? Então, você pode dizer, ó, eu vou dar garantia de tantos anos ou tantos meses e após isso aqui eu não vou cobrar por visita que eu tiver feito ali no seu sistema, tá? Então, normalmente, é isso que acontece como padrão, certo? Dá garantia e qualquer problema que dê naquele período, você resolve como integrador. Após isso, o cliente tem que pagar um valor para poder você fazer uma visita e resolver o problema dele. Show, mas, galera. Só um parênteses, Pedro, mas é você que define essa parte, tá? Você que define como é que vai cobrar. Se você quiser, se for vantajoso para você estar oferecendo um serviço aí de graça para aquele cliente específico e ele indicar você para outros, for vantagem essa parte, então você que define aí de acordo com o seu modelo de negócio aí, o seu sistema de venda e pós-venda do sistema, tá? O que é sugerido, né, cara, é que toda venda ela vem acompanhada de alguma garantia, né? A garantia ela também é uma estratégia de vendas, né? Teve até um colega falando comigo sobre o produto que a gente está vendendo, né? Pedro, você utilizou, achei até engraçado, mas depois ele entendeu. Pedro, você utilizou a garantia do curso como estratégia de vendas comigo. E para a gente ficar confiante. Lógico, meu amigo, muitas vezes é o que tu precisa para tomar uma decisão. Às vezes essa sensação real, né? Essa sensação de segurança que tu vai ter ao ter uma garantia ali, nesse caso, né, de 7 dias, você tem 7 dias para pensar se você tomou uma decisão certa, né? E se daqui a 7 dias tu achar, não, acho que eu não fiz uma decisão certa, você pega, quero meu dinheiro de volta, não fiz uma decisão errada, no calor da emoção, e você tem esse direito, né? Então, quando tu joga lá, tu chega pro cliente e diz, cara, eu não te dou 1 ano, eu vou te dar 2. Tem gente que tá fazendo isso, tá bom? Tem gente que tá dando menos, tem gente que tá dando mais, mas o padrão de mercado é pelo menos 1 ano de garantia no serviço, né? Na instalação, no projeto, mas a estratégia de cada integrador, quanto tempo que de fato ele vai dar. Se ele nem dá garantia, ninguém na verdade, existe uma obrigação, né? Se eu não me engano, são 3 meses, né? Exato. 3 meses. A obrigação por lei de serviço, você tem que dar 3 meses de garantia. Mas além dessa tua obrigação, vai ser uma estratégia tua, se tu dá ou não, tá bom? Exatamente. Tem essa obrigação legal de 3 meses, que você tem que dar essa garantia, e tem a garantia que você vai oferecer, até porque você tem que se diferenciar
das outras, se você quiser um diferencial, justamente nisso, tá? Muitas empresas oferecem 6 meses de garantia, outras oferecem 1 ano de garantia, tem outras que oferecem 2 anos ou mais, tá? Já vi empresas que oferecem mais de 2 anos de garantia, mas o ideal é você tá definindo isso, qual é que casa melhor para você, tá? Ele até perguntou, né? Defino isso no contrato? Exatamente. Você tem que definir isso no contrato, até porque é uma forma de você não só mostrar para o cliente aquilo que você prometeu, mas também se proteger contratualmente falando. Tá? Eu defini que eu vou dar garantia desse jeito, tem esses detalhes aqui, essas especificações aqui, então você define no contrato como é que é essa garantia. Show. Eric, eu acho que é isso, cara. A gente está aqui mais ou menos chegando ao final do nosso bate-papo. Foi interessante conhecer um pouco mais desse case aí, né, cara? A gente fica um pouco reflexivo, né, para que isso não aconteça com a gente, para que a gente evite isso o máximo, e a gente chama a atenção também aqui dos colegas para que não deixem isso acontecer com vocês, né? Fiquem atentos, fiquem ligados, façam boas parcerias. Não sabe com quem fazer parceria, pergunta para quem já trabalha com parcerias, né? Fala com a gente, troca uma ideia com a gente, que é interessante. Eric, obrigado por ter me deixado entrar de penetra aqui nos seus encontros de quinta. Para quem não entende, geralmente eu sou o cara da terça-feira, tá bom? O cara da quinta é o Eric, mas eu achei o tema tão bacana que eu acho que esse tema merecia um bate-papo, né? Uma troca de ideias. Eu acho que a gente enriqueceu aqui um pouco com essa conversa. Perfeito. Eu que agradeço, Pedro, por ter vindo participar aí desse aulão. Tá? Seja bem-vindo para vir mais outras vezes, tá? E a gente está definindo agora que a gente alterou os nossos aulões, né, Pedro? Esses aulões agora vão ser de 15 em 15 dias, tá? Mas vai ter muito mais conteúdo recheado aí que a gente vai estar preparando para vocês, muito mais detalhes. Então fiquem ligados que esse é o primeiro, tá? Que a gente veio com um estudo de caso aí muito interessante. Acho que muita gente nunca viu, só imaginou, não, se der problema, é um problema sério, ou muito simplesinho, não dá prejuízo nenhum. E a gente vê um caso como esse aí, é de levantar a sobrancelha, é de se assustar. Tá? Então, fiquem sempre ligados aí que a gente vai estar sempre trazendo essas informações, fazendo essas análises, casos reais, para poder a gente estar analisando aí com todos vocês. Total. Galera da comunidade, se tiver alguém aí, logo, logo a gente vai estar marcando um encontro com vocês, né? Entrando em detalhes, se aprofundando, a gente vai fazer o estudo de fato da instalação em si, a gente vai mostrar imagens, vídeos, a gente vai discutir em conjuntos o que houve de errado, como evitar, e esse tipo de material é importantíssimo para se treinar a equipe de instalação, né? Para que ficar falando disso, né? Qual é o intuito? O intuito é servir de alerta para a gente, e a gente está reforçando com a equipe de instalação que não deve acontecer, né? E para treinar o cara mostrando que não deve acontecer, a gente tem que mostrar esse tipo de mazela para ele, né? É importante que a gente esteja fazendo esse trabalho de conscientização. E, meus amigos, a gente está encerrando por aqui. Reforço mais uma vez, para quem acompanha a gente, para quem estava lá no chat do Telegram, até as 23 horas e 59 minutos, as inscrições da Fórmula do Vendedor Solar vão ficar abertas para quem quer vender energia solar, quer entender os melhores processos de compra, de venda, melhor dizendo, de negociação, contorno de objeções, tudo isso, marketing para integradores, né? Como fazer suas primeiras vendas. Quem quiser dominar um pouco de tudo isso e ser pego pela mão, corre lá que vocês têm até meia-noite, tá bom? Pedro, da próxima vez, vai ter esse negócio de D31, de pegar pela mão? Muito provavelmente não, tá bom, pessoal? Porque isso é um outro produto, né, cara? Isso é uma consultoria, né, Eric? Que a gente tá liberando para essa primeira turma especial, uma consultoria em grupo. Vai ser entregue de bônus gratuitamente para eles, mas eventualmente a gente deve estar depois cobrando por esse serviço aí de modo separado, né? Por mais que tu entre lá para a turma da forma do vendedor mais para frente, em outro momento, eventualmente tu não vai ter o D31 e não vai ter ninguém para estar ali do teu lado 31 dias seguidos te ajudando no processo de vendas, né? Eric, boa sorte para você durante esses 31 dias. Boa sorte para mim também, né? A gente vai precisar, que a gente deve trabalhar muito aí nesses próximos 31 dias, mas eu tenho certeza que vai ser recompensador a gente ver essa galera atingindo os resultados deles daqui a um mês.
Com certeza, vai valer a pena aí ver muita gente crescendo, tá, no mercado, e até trazendo, a gente resumindo, reduzindo a quantidade de erros que pode estar acontecendo, que é uma coisa que a gente, quanto mais informação, logo de início aí, melhor que não vai trazer aí prejuízos para os nossos clientes, né? Então, é isso, aproveitem, corram aí só até 11h59, né, Pedro? Eita, A fosse eu gente já tem corria, aí mas 3 horas exatamente, né? São 21 nesse perfeito. momento, temos 3 horas. Eric, e para a galera que ainda está aqui com a gente, o que é que eles têm que fazer lá no Instagram agora, hein? Ah, é verdade, tem que ir lá seguir, curtir lá as publicações, porque tem muita coisa lá que a gente está publicando, né, Pedro? Tanto no Instagram do Instituto Solar, como também lá no meu Instagram, tá? Vou deixar aqui. O Eric fez uma publicação muito massa hoje, e eu não vou nem dizer o que é, tá bom? Para deixar vocês curiosos e irem lá olhar. Mas está muito bacana o conteúdo que o Eric está postando de projetos, né? Para a turma que é projetista raiz aí, visita lá o Insta do Eric, que está muito legal o conteúdo que ele está publicando. Perfeito, é isso mesmo. Pois valeu, Pedro, brigadão aí. Boa Valeu, noite. Eric. Galera, tira print. Sorri aí, Eric. Vamos lá, dá o sorriso para a galera tirar o print. Então, tira print aqui da gente, publica lá nos stories do Insta, marca o @instituto.solar, marca o @engiedlumeric, para quem não entendeu nada, tá aqui no chat, tá bom? Marca esses 2 arrobas e fala lá numa pequena descrição o que foi que tu aprendeu com a gente hoje, né? Teve alguma dica interessante aqui que te ajudou a abrir um pouco mais teus olhos aí para os próximos trabalhos que tu for fazer? É importante demais a gente ter esse teu feedback lá e a gente vai compartilhar também a tua publicação lá com a galera que segue a gente, beleza? Abraço para todo mundo. Quem tiver alguma dúvida sobre o treinamento, chama lá no direct. Até 10 horas no máximo a gente vai estar respondendo, tá bom? E depois disso, até meia-noite, fecha as inscrições e acabou, como a gente diz aqui no Ceará, morreu Maria Preá, né? É verdade. Pois valeu, Pedro. Tchau, pessoal. Tenham todos aí uma boa noite. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.